Deus abençoe, amados e amadas. Este é um estudo muito importante, falando de uma maneira doutrinal e também que tem que afetar a prática em nossas vidas, especialmente nos preparando para estes dias finais, onde é uma geração dos que se esquecem de Deus, uma geração dos que não se lembram de Deus. Por isso este estudo é chamado Lembra-te, não te esqueças. Lembra-te, não te esqueças. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que nos faz lembrar as Tuas palavras santas, maravilhosas, gloriosas, Senhor. Pelo registro que deixaste para nós nos lembrarmos de Ti, Senhor. E perdoa, Senhor, por as muitas vezes que nos esquecemos de Ti, Senhor. Que nós não nos lembramos de Ti, de Tuas maravilhosas obras. De que criamos mais nos gigantes, criamos mais nas diversidades, Senhor, nos problemas e dificuldades e os inimigos. E esquecemos de Teu grande poder, esquecemos de Cristo, esquecemos da cruz de Cristo, Pai, do sangue de Jesus. Perdoa Teu povo, Senhor, e perdoa-nos a nós todos. Oh, Senhor, faz-nos refletir, Senhor, memorizar e estar sempre lembrando de Tua gloriosa obra, Senhor, especialmente a obra de Cristo na cruz do Calvário por nós, e todas as obras maravilhosas, Senhor, decretadas, proclamadas na Tua Palavra, na antiguidade, agora mesmo e no futuro, Senhor, que é próximo. Muito obrigado, Senhor. Perdoa e ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia desta geração, Senhor, perdida, que se esqueceu de Ti, que não faz memória de Ti, Senhor. Ajuda-nos a glorificar Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amados. Se há uma coisa que mais me move a profunda tristeza, quebranto no coração, é como nós muitas vezes nos esquecemos de Deus. Como nós muitas vezes deixamos de lembrar as maravilhosas obras de Deus, as gloriosas obras de Cristo. E como eu orei, amados irmãos, esta é uma geração a qual se esqueceu de Deus. Vamos ver doutrinalmente, por meio da palavra de Deus, como é importante entender esta doutrina. É uma doutrina, fazer memória, lembrar, não esquecer. É uma doutrina gloriosa desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, fala muito disso, porque literalmente esquecer é não crer. Lembrar é continuar crendo. O que quer dizer? Quando nós fomos salvos, nós crimos de todo o coração, a nossa memória era fresca da obra maravilhosa de Deus em nossas vidas. Nos lembramos de quão perdidos, quão lixos, quão extremadamente mortos e nojentos éramos diante da presença santa de Deus. Quão necessitados de Sua graça, do Seu perdão, de que Ele nos receba, de que Ele nos aceite. Por isso clamamos pela misericórdia de Deus, e Ele nos aceitou, Ele poupou nossas vidas da desgraça espiritual, física, eterna, no inferno. No entanto, a Bíblia nos chama a lembrar dEle cada dia de nossas vidas. E como eu disse já algumas vezes até agora, esta é a geração dos que se esquecem de Deus. E amados, eu quero dar este estudo de parte de Deus para todos nós, para mim também, porque de muitas maneiras, nós temos esquecido de Deus, muitas maneiras, quando vem dificuldades, quando vem tropeços, quando vem escândalos, nos esquecemos dele, nos esquecemos da palavra de Deus, e isso pode ser uma fatalidade temporal e eterna. Os que se esqueceram de Deus totalmente vão lembrar de Deus eternamente, porque vão lembrar do seu castigo eterno no inferno, finalmente num lago que arde com fogo e enxofre. Mas isto não quer dizer, amados, quando fala aqui de esquecer de Deus, que as pessoas se esquecem que existe um Deus. Obviamente não. Todo mundo, até os ateus, agnósticos, entendem e sabem. Às vezes não querem crer, mas a Bíblia diz que são tolos. Salmo 14:1 diz: o tolo no seu coração, Deus não existe, ou não há Deus. Mas não estou querendo dizer isso, que as pessoas se esquecem de que Deus existe, que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Não é isso.
esta doutrina tem a ver com o que Deus faz no coração de um homem, uma mulher, quando faz lembrar sua maravilhosa obra da cruz do Calvário cada dia em nossas vidas. E que envolve esse lembrar envolve poder de Deus para a salvação, crendo e lembrando dele todas as suas obras. Isso envolve caminhando nos caminhos justos, santos, perfeitos de Deus. Isso envolve ter uma vida de zelo pela glória de Deus, pela palavra de Deus, como vemos muitas vezes na vida de Davi. Isto envolve uma vida cheia do amor de Deus, do poder de Deus, do fruto do Espírito. Isto envolve uma vida frutífera em Cristo Jesus. Vamos ver uma passagem agora em 2 de Pedro. Podem ir aí em 2 de Pedro, que vai nos explicar bem claramente essa doutrina. Quero começar por esta passagem. Eu não sei se vou chegar a dar todo o estudo completo, porque é muita doutrina, muita Bíblia, são muitas passagens. É riquíssima essa doutrina e, infelizmente, é muito esquecida de até se lembrar pregar, né? Mas é muito necessária. Pedro fez questão de querer fazer a nós lembrar as coisas que ele estava nos pregando por meio da sua carta. E fazemos bem em lembrar isto, amados, para não cair. Lembrar para não cair. Literalmente, aquele que lembra de Deus todos os dias não vai cair jamais. Jamais. Por quê? Porque teme a Deus, como diz Malaquias 3, um livro de memória. Deus escreve para aqueles que temem seu nome, pensam em seu nome. Obviamente, isso faz menção de aqueles que são fiéis, piedosos, caminham nos caminhos de Deus, temem seu nome e não esquecem de Deus todos os dias da sua vida. E por isso lembram de Deus. 2 Pedro 1, versículo 1, diz: Simão, Pedro, servo e apóstolo de aqueles que receberam conosco a preciosa fé, através da justiça de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Está falando de pessoas salvas. Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conhecimento da verdade, como falamos em um estudo retrasado, antes do cantemos ao Senhor com as Escrituras. O conhecimento da verdade é igual a sermos salvos. Conforme o seu divino poder, deu-nos, versículo 3, todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele, da verdade, Jesus Cristo, que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Então temos aqui uns gloriosos 4 versículos que nos falam da poderosa salvação que até nos faz participantes da natureza divina, o Espírito Santo em nós, Cristo em nós, o Pai em nós, para nós poder fugir, escapar das concupiscências, maldades mundanas. Algumas pessoas dizem: vocês são muito exagerados, vocês são muito radicais. Não, amados, nós somos minimamente exagerados e radicais. Vamos à Bíblia e vamos ver homens consumidos pelo desejo celestial, contemplando a glória do céu e renunciando e contendendo, combatendo contra a inglória. Inglória é uma palavra em português, inglória, oposto de glória, do mundo, da terra. Então, isto é muito importante, amados, porque temos a terra, ou o mundo, concupiscências, desejos, pecados, todo tipo de influências satânicas, porque jaz o maligno no mundo, que temos que combater por meio da fé, por meio de crer, por meio do sangue de Cristo, por meio da memória da sua santidade, todos os dias da nossa vida. Se alguém esquece da glória de Jesus Cristo, pode crer que está desviado, está perdido, ou talvez nunca foi convertido. Isso é muito claro. Aí vem a promessa, 1 a 4, aí vem o mandamento de Deus para nós.
Qual é? E além disto, com toda diligência. Sempre as escrituras dividem entre a promessa, Josué, toma posse da terra. Se fizer isto, se guardar essas palavras, se meditar em todas as palavras escritas de Moisés, escritas na lei, te irá bem, prosperarás em tudo. Promessa e condição. Este é um mandamento que se faz uma condição. E além disto, com toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé, virtude conhecimento, conhecimento temperança, temperança paciência, e a paciência a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Porque, escutem, porque se é uma condição, mandamento, condição, se em vós houver estas coisas e com abundância, não um pouquinho, não tenho, não, com abundância. Isso precisa uma vida consagrada a Deus, cheia de amor, do fruto do Espírito, especialmente amor a Deus e amor ao próximo. A vida cristã é simples, amados. A gente se converte, Deus nos converte, pela graça somos salvos por meio da fé, não por nossas obras, para que ninguém se glorie, mas essas obras Deus preparou antes para que andemos nelas, e essa obra não é pesada porque é feita em Deus, pela graça de Deus. Então uma vida feliz, contente, cheia de glória, cheia de lembranças gloriosas de Jesus. E devemos abundar. Se fazemos isto, eles não vos deixarão estéreis e nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estéril, nem frutífero. Sem fruto, não podemos ser salvos, ou seja, ao final não vamos perseverar até o fim e ser salvos. Por quê? Porque o Senhor diz que demos frutos e sejamos assim seus filhos, seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo fala em João 15. Porém, versículo 9, aquele que não tem estas coisas simples, cristãs, que fala aqui, um caráter cristão, regenerado pelo poder de Deus, nova criatura, estas coisas é cego, ou seja, ficou como um fariseu, ou como antes de ser salvo, que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, que o Deus deste siglo, deste mundo, mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. A glória de Deus no Evangelho de Cristo. Não é bem assim exato, mas leiam 2 Coríntios 4, 3 ao 5, ao 6. E não conseguem chegar ao longe, viu? Já não consegue ver a gloriosa face de Jesus Cristo, como diz em 2 Coríntios 3, 18, que vemos como um espelho, né? Espelho, a glória de Deus, somos transformados como de glória em glória. E esqueceu-se que foi purificado dos seus antigos pecados. Se há algo mais, como eu falei no começo, que me dá profunda tristeza, é ver o povo de Deus esquecendo-se de Cristo. Acá o contexto, obviamente, de que foi purificado dos seus antigos pecados, esqueceu da cruz, esqueceu do amor de Deus, esqueceu do gozo da salvação, esqueceu das gloriosas meditações sobre a herança eterna, a vida eterna, esqueceu que sua consciência foi purificada, limpada, esqueceu que era um pobre, maldito pecador, segundo a Bíblia, totalmente alheio de Deus, sem esperança, sem Deus nesse século, esqueceu de que teve esse poder de Deus para salvar sua alma, esqueceu de tudo, esqueceu de que sua vida era uma vida podre, uma vida miserável, cheia de pecado, cheia de angústia. E foi assim que Deus nos encontrou. Quem de vocês que é salvo verdadeiramente pode dizer: ou não, eu somente aceitei a Jesus quando minha vida estava tudo certo, estava feliz da vida e somente aceitei Jesus e aí foi que eu converti? Não, isso não é conversão. Conversão é quando Deus te faz ver tua miséria, que você é um lixo, um cachorro morto, que Deus te faz ver que você é um miserável perdido que está indo para o inferno. E se hoje não se arrepender, se hoje não se entregar com todo seu coração, alma e força a Jesus Cristo, é a única maneira de sermos salvos, vai ao inferno pela eternidade. Uma miséria, uma dor, uma tristeza, um temor, um terror de que Deus te envie a esse lugar eterno. Nunca mais tem uma chance de ser de ter uma vida com Deus. Esqueceu de tudo, esqueceu do sangue, esqueceu do sacrifício, esqueceu de que Cristo deu seu sangue, sua vida por nós, pecadores malditos.
esqueceu de tudo. E isso é triste, amados. Porque Deus vai cobrar isso para todo aquele que se esqueça. Esses são mandamentos do Antigo Testamento. Então, vamos ver lá como Deus faz questão de ver, de pôr claramente seus estatutos, seus mandamentos, sua doutrina perfeita, como diz 2 Timóteo 3, 6 e 7, para nos ensinar como agir, redarguir, instruir em justiça, para que todos nós sejamos perfeitos, completamente preparados para toda boa obra. Essa é a Escritura, inspirada por Deus, toda ela, para nos dar doutrina. E esta, amados, é uma doutrina muito importante. O diabo, o sistema do anticristo, a besta, tudo que está vindo, tudo que estamos vendo, todas essas notícias terríveis de inteligência artificial, de robôs, de coisas absurdas, estão fazendo os homens cada vez mais, até cristãos. Estou falando para cristãos verdadeiros. Se esquecer de Deus. Aqui está falando de cristãos verdadeiros. E aqui está falando que esqueceu de que foi purificado antes, ou seja, esqueceu da salvação. Por isso Davi, quando cai em pecado, em Salmo 51 fala: devolve-me o gozo da tua salvação, não me expulse da tua presença, não retires de mim teu Santo Espírito. 10. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes isto, jamais caireis. Porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos que aqui o problema maior é que a pessoa se esqueceu da cruz, se esqueceu do sacrifício, se esqueceu do primeiro amor. Portanto, 12, não serei negligente. Pedro não foi negligente, graças a Deus. E lembrar-vos a respeito destas coisas, embora saibais e estejais estabelecidos na presente verdade, ainda que eles estavam estabelecidos na verdade das Escrituras, do Evangelho de Cristo, ele não foi negligente em lembrarmos. Você lembra? Você lembra da cruz? Você lembra de onde te tirou Deus? Se você é convertido. Você lembra, amado ou amada, como você era antes de ser convertido? Você lembra a angústia do seu coração? Você lembra quão perdido, até com um coração de suicídio, mente suicida você tinha? Você lembra quanto sofria por causa da sua situação de estar estrangeiro e alheio de Deus? Você lembra quanto chorava por não ter nada na sua vida? E às vezes você tinha dinheiro, posses. Você sentia a miséria horrível no seu coração por não ter Jesus. Você lembra disso? Você lembra de como foi trasladado, se foi convertido, a uma alegria, a um gozo eterno, a um amor indescritível em Cristo Jesus? Você lembra? Ou já trocou essa lembrança por ideias, pensamentos, concupiscências mundanas, passageiras, que hoje estão invadindo sua mente, seu coração, e fazendo que você se renda? Deus não queira. Mas quando vier, e a marca da besta seja colocada na sua testa e na sua mão. Meia. Terrível. 13. E penso que convém, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, animá-los através de recordações. De novo, lembrança, recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforça-me, isso vem da palavra diligente, versículo 10 fala de diligente, o versículo 5 fala de diligência, também aqui no versículo 13 fala de diligência, para que depois da minha morte tenhais estas coisas sempre em vossa lembrança. Amados, isto é muito importante porque fala em Apocalipse 2:4 algo terrível que passou com a igreja de Éfeso e que está passando na maioria das igrejas do mundo inteiro e talvez esteja passando em você. E por isso esta mensagem é muito importante, para não cair na apostasia eterna total, sino para reagir e arrepender. Versículo 4, depois de todas as coisas que fez a igreja de Éfeso, todavia, diz o Senhor Jesus Cristo, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor, ou seja, esquecestes
Esquecestes da purificação dos teus antigos pecados. Esqueceste do amor de Deus. Esqueceste de quem eras no Egito. Esqueceste que foste tirado de uma vida miserável de angústia, tristeza, corrupção, pecado, quase a morte. Esquecestes do primeiro amor que te salvou. Qual é a solução de Deus? Qual é o clamor, o pedido, ou vamos dizer, o desejo de Deus? Em 2 Coríntios 5 fala que é como se Deus suplicasse através de nós. Nós, diz Paulo, suplicamos, reconciliai-vos com Deus. É o ministério da reconciliação, embaixadores de Cristo, que alçamos a bandeira da verdade como embaixadores para que todos os filhos de Deus se reconciliem com Deus, lembrem das gloriosas obras de Deus e não se esqueçam do primeiro amor. Porque deixar o primeiro amor é inimizade contra Deus. Aqui quando Jesus fala, tenho algo contra ti, está contra, é inimigo das pessoas que deixaram ou esqueceram o primeiro amor. 5. Lembra-te, portanto, essa é a solução de Deus. Por isso esta mensagem é bem clara. Lembra-te! Lembra-te! Não te esqueças, amado, amada! Se você foi convertido alguma vez. Portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te e fazes as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar se não te arrependeres. Quantos de vocês, todos os dias, oram da maneira seguinte: Senhor, muito obrigado, porque eu era um lixo, cachorro morto, destituído, um vômito humano, excremento humano, um perdido pecador, pior de todos, mas tu, Senhor, me perdoaste. Puseste a teu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e vem um quebranto do coração, e teu coração se aquece e você começa a chorar. Aleluia, Senhor, obrigado. Não me deixes esquecer de ti nenhum dia da minha vida, nenhum dia da minha vida. E você lembra quem você era, perdido pecador, miserável, triste, abandonado, em teus sangues, como diz Ezequiel 16. E você lembra todos os dias de onde Deus te tirou, quem Ele te fez em Jesus Cristo, Filho amado de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, Filho de Deus, amado de Deus, e muitas outras coisas maravilhosas que Deus fez. Cada vez que eu escuto uma música, por exemplo, um louvor que eu escutava naquele tempo, no ano 2000, quando eu morava nos Estados Unidos, escuto essa música, ainda que não era, obviamente, muito bíblica e as pessoas que cantavam não eram muito sérias com o Evangelho, mas eu começo a chorar. Começou a lembrar, que maravilhoso esse sentimento de gozo, de alegria, de paz, de amor. Oh, quem era eu? Era um miserável pecador, era um lixo. E Deus me resgatou, Ele me redimiu, Ele fez tudo. E ainda Ele promete que se nós mantemos esse coração, Ele não vai se esquecer de nós. É uma doutrina maravilhosa, amados. Uma doutrina maravilhosa. Em Apocalipse, em 1 Coríntios 15, também versículo 1, vamos ver essas passagens muito importantes. 1 Coríntios 15, 1. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, diz Paulo, o qual também recebestes e no qual também estás firmes. Nós escutamos o evangelho pregado, o Espírito Santo de Deus falou através de alguma pessoa, pelo qual também sois salvos. Fomos salvos, e somos salvos. Se você é salvo, por favor, não quero que você se confunda e diga, o irmão Afonso está pregando aqui, então sou salvo. Não, não, não. Você tem que se examinar. 2 Coríntios 13:5. 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se estás na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que estejais reprovados. Tem que examinar. Você tem frutos, você teve frutos, você teve o primeiro amor, você teve a santidade, a justiça, o amor, o fruto do Espírito, quando você diz que foi convertido, ou foi somente uma emoção e você caminhou como o mundo e o diabo todos os dias da sua vida, indo para igrejas, a falsos profetas. Não, você tem que examinar
se teve esse primeiro amor, se teve essas primeiras obras, se suas obras iam do lado da sua fé, ou eram mortas, você tem que ser sincero com Deus. E aqui fala, se o guardares, pelo qual também sois salvos. Isso é muito importante, amados. Isto é essencial, por isso eu digo, não esqueçam, lembrem. Se o guardardes na memória, o que eu vos preguei e não crestes em vão. Então isto é essencial. Quantos de vocês estão lembrando o dia da sua salvação, ou o sangue de Cristo, ou a cruz de Cristo está na frente todos os dias da sua vida, e vocês lembram como Deus salvou suas almas, e já não esqueceram da antiga purificação dos pecados. Foram negligentes, foram descuidados, creram nos falsos profetas, creram nas tentações do diabo, creram nas concupiscências do mundo, que afastaram suas mentes e corações da lembrança diária de Jesus Cristo, do Evangelho, do poder de Deus. Amados, o poder de Deus é diário. Por isso Paulo dizia, por isso eu morro cada dia. Por isso Lucas 9 diz, toma a tua cruz cada dia, nega-te a ti mesmo cada dia, é cada dia. Por isso a lei, em Deuteronômio diz, este mandamento os guardarás todos os dias, que ama a teu Deus com todo o coração, mente e força. Todo dia! Salmo 27,4, uma coisa eu desejei do Senhor e irei buscar, que esteja eu na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar sua formosura e inquirir em seu templo. Ou Lucas 1, não me lembro o versículo, para servir o Senhor em santidade e em justiça todos os dias da nossa vida. Lucas 1, Zacarias, o pai de João, cantando em profecia. E diz, porque eu vos entreguei primeiramente o que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, viu? Esse é o Evangelho, Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que foi visto por Cefas e então pelos 12. Então, amados, vocês estão guardando a memória cada dia? Vocês se lembram disso? Por que digo isso tão essencial? Tem pessoas que foram salvas 10, 15, 5 anos, um ano atrás, e passaram por uma poderosa salvação, e agora estão indo para igrejas falsas, apóstatas, que os líderes são chiques, que os líderes e pastores são ricos, que tem uma caminhonete zero do ano, ou que tem fama, fortuna, tem grandes ministérios, são respeitados e honrados pelos homens. Tudo o que Deus diz dos judeus, fariseus, eles gostam. E agora seus corações se esqueceram. Agora eles querem ser príncipes, famosos, líderes, e esqueceram de que Deus os tirou do lixo, os tirou do Egito, da casa de servidão, da casa da escravidão do pecado, da casa da escravidão do diabo, e se esqueceram. Tomara que não sejam vocês, amados, que talvez vocês tenham esquecido de como Deus tirou vocês das trevas absolutas de pecado trágico à luz admirável do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Isso é muito importante. Vocês lembram? Vamos a Isaías 44, é uma passagem muito bonita disto. Lembrem, tempos de apostasia, tempos de esquecimento de Deus. E aqui, em Isaías 44, 43, são palavras preciosas de promessas de Deus para seu povo, Israel, e isso chega para nós também, porque somos o Israel de Deus, segundo Gálatas 6, versículo 17, não me engano. Somos concidadãos dos santos, em Efésios 2, somos judeus espirituais, circuncidados no coração, como diz Romanos 2, 25, se não me engano. Então, temos essa identidade, filhos de Deus, cidadãos da Israel espiritual. E nós podemos tomar essas promessas para nós, ainda que tenha uma promessa futura para Israel, como diz Romanos 11, todo Israel será salvo. Esse Israel que saia da grande tribulação, quando Deus destrua a 2/3 partes dos israelitas, nação, segundo Zacarias capítulo 13, versículo 8,
Mas o remanescente vai ser salvo, aquele que vai ver a Jesus Cristo voltando em glória, destruindo seus inimigos, como está profetizado nas Escrituras, e vão se render ao Messias de Israel. No final dos tempos, ao final do tempo da restauração, consumação, restauração, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, depois dos 3 anos e meio de grande tribulação, o Senhor virá. E como diz Isaías 59, o Redentor virá a Sião, a seu povo judeu físico também, para salvar eles. Glória a Deus. Isaías 44 fala, depois de falar das imagens, por exemplo, 19, esse é o coração de todos aqueles que deixam a Deus. Se você deixou a Deus, se você trocou Deus, o primeiro amor de Jesus Cristo, a salvação, se você foi salvo pelo mundo, pelos esportes, pela idolatria com futebol, televisão, qualquer coisa, não estou pondo uma coisa acima da outra, qualquer coisa, idolatria estou falando, idolatria. Não estou falando de legalismo, estou falando de idolatria por coisas. Você ama mais os times de futebol, você ama mais o jogo de futebol, que orar, clamar e pregar o evangelho, ou que adorar a Jesus Cristo. E vocês sabem que nesse tipo de atividades, seja futebol, seja basquete, seja voleibol, seja shopping, seja cobiça dos olhos, vanglória da vida, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, 15, 16. Então, isso é claro, amados. Tem um estudo que se chama Santidade de Deus versus Legalismo. Está aí no canal. Vocês podem procurar para que entendam a doutrina clara da santidade versus legalismo. Nós não podemos andar nem em legalismo, nem em mundanismo. Temos que andar na santidade de Deus segundo as Escrituras. Bom, passagem, João 17, 17, Jesus Cristo falando com o Pai, santificai-los pela tua verdade, tua palavra é a verdade. Vamos fechar aí. Isaías 44, 19, esse tema, né? E ninguém considera dentro do seu coração, nem há conhecimento nem entendimento para dizer. Falando dos ídolos, aqui está falando de ídolos físicos, mas vocês têm que examinar seus ídolos do coração. Pode ser esposo, filho, filha, trabalho, carro, cobiça, etc. Qualquer coisa que se ponha acima de Deus, você tem que examinar. Meu esposo fez isso, minha esposa fez isso, meu filho fez isso, minha filha fez isso. E Jesus fala, me amas? Mais que estes? Sim, Senhor, eu te amo mais que todo mundo. Amém? Amém. Não há idolatria em teu coração. Glória a Deus. Não há idolatria em teu coração. De novo, Isaías 44, 19. E ninguém considera dentro do seu coração, nem há conhecimento, nem entendimento para dizer. Ou talvez amor ao pastor, ou à congregação. Muitos dizem, não, eu amo minha congregação. E o pastor, todo o que dizem lá eu obedeço. Muitas heresias que obedecem antes da palavra de Deus. Isso é idolatria também. Para dizer, eu tenho queimado parte disso no fogo. Sim, também tenho assado pão sobre as brasas daquilo. Eu tenho assado carne e a comido e farei eu do resíduo de uma árvore uma abominação. Postrar-me-ei perante o tronco de uma árvore. Ele alimenta-se de cinzas. Um coração enganado o tem desviado, para que não possa livrar sua alma nem dizer, não há uma mentira em minha mão direita. Então, no estudo de A Bandeira da Verdade, preguei muito sobre a verdade de Deus, como nós temos que proclamar, viver a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, e denunciar, repreender toda mentira do diabo. Ele é o pai da mentira. Isso é claríssimo. Então, como fazemos? Queremos uma mentirinha aí, vamos com a verdade? Não, queremos toda a verdade de Deus e rejeitamos todas as mentiras do diabo e do mundo. Prosperidade financeira, cobiça, que isto vai ser melhor, que isto vai ser melhor. Repreender, rejeitar, abominar as mentiras do diabo. Em lugar disso, Deus diz que lembrem-se destes, de quem? Os ídolos! Lembrem-se dos ídolos! Fujam da idolatria, diz Paulo em 1 Coríntios 10. Fujam da idolatria que isto é melhor, e esquecem da salvação de Deus. Por isso ninguém quer tomar sua cruz hoje. Por isso ninguém quer se negar a si mesmo hoje.
Por isso ninguém quer perder sua vida para salvá-la, porque considera Deus pouca coisa. Porque considera o tesouro escondido do que o Senhor fala em Mateus 13, na parábola, no reino de Deus, considera pouca coisa. O tesouro escondido, o Evangelho, o reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício, considera como pouca coisa. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que o tesouro escondido, a pérola de grande preço. Lembre-se deste, sou Jacó e Israel, porque tu és meu servo, você é servo, o servo de Deus, você foi comprado com o sangue de Cristo, você pertence verdadeiramente a Deus e está desviado, esqueceu de Deus. Eu tenho te formado, tu és meu servo, Israel. Tu não serás esquecido por mim. O que quer dizer? Deus te forma, Isaías 43, 7 diz, precisamente todo que é chamado, Isaías 43, 7, todo que é chamado pelo meu nome, porque eu tenho criado para minha glória, eu tenho formado, sim, eu tenho feito. Então, Deus salvou, criou alguém, como eu, como você, se você salva, e Ele não vai esquecer de ti. Está entendendo? Qual é a mostra que não vai esquecer de ti? Que Ele vai fazer que você lembre dele. Que Ele vai te pôr em uma situação como pôs a Israel, levando o cativeiro, castigando, punindo aos filhos de Israel, para que lembrem dele. Finalmente. Glória a Deus. E não ser esquecido por Deus. Eu tenho ocultado como uma nuvem espessa. Ele fez isso quando nos salvou, tuas transgressões. E como uma nuvem teus pecados. Retorna para mim, diz Deus. Se você está desviado, esqueceu de Deus, retorna para Deus. Retorna hoje para Deus. Ele não esqueceu de ti. Retorna para Deus, porque eu tenho te redimido. A razão, a evidência de que você é de Deus, que se você está desviado e escuta esta mensagem, você vai lembrar, você não vai esquecer mais, e você vai voltar hoje para Deus, você vai clamar, se humilhar, e você vai reconhecer, Ele é meu Redentor, Ele é meu Senhor, Ele me salvou, e você vai cantar, versículo 23, cantai vós céus, porque o Senhor tem feito isto, gritai vós partes baixas da terra, e rompei em cantos vós montes, ó floresta e cada árvore dela, porque o Senhor tem redimido Jacó, e glorificado a si mesmo em Israel. Então Deus redimiu nossas almas. Deus nos comprou com sangue do seu Filho Jesus Cristo, o sangue mais precioso que ouro e prata. E Ele espera uma resposta de nós, qual é? Lembrar, caminhar com Ele, glorificar, cantar o seu nome. E amados, no tempo da apostasia, vemos claramente em Ezequiel 16, quando Deus fala da salvação de Israel, fala o versículo 8, isto já vocês, aqueles que seguem os estudos já há muito tempo sabem que aqui fala da salvação de Israel. Agora, quando eu passei por ti e olhei para ti, eis que teu tempo era tempo de amores, eu estendi minha saia sobre ti e cobri tua nudez, eu jurei, entrei em um pacto contigo, diz o Senhor Deus, e te tornaste minha. O casamento entre Israel e Deus. Versículo 14 diz, e teu renome foi adiante entre os pagãos por causa da tua beleza, porque era perfeita através da minha beleza que eu tinha colocado sobre ti, Senhor. Isso é a semelhança da salvação, quando Jesus Cristo nos cobre com sua justiça perfeita e nossa podridão do pecado de todos os dias, desde que nascemos até que somos convertidos, vai à cruz do Calvário. Então você faz essa transação, sua justiça nos cobre. Somos justificados pela fé no sacrifício de Cristo, pelo seu sangue, não por nossas obras. Ou seja, toda a tentativa de vocês, de ir para a igreja, orar, clamar, jejuar, fazer tudo, se não for pela transação gloriosa do Filho de Deus, te dando sua justiça em um instante da tua vida, e você crendo no sacrifício, no seu sangue, por você, e todos os pecados vão à cruz do Calvário. E você perdoado, justificado, você vai caminhando com Deus, se arrependendo aí na frente, sendo mudado o seu coração. Todas as coisas são novas, as coisas velhas se passaram, uma nova criatura em Cristo. E Ele faz essa obra gloriosa, mas
capítulo 16 fala da apostasia de Israel, terrível. Fala, por exemplo, 15, mas tu confiaste em tua própria beleza, te prostituíste por causa do teu renome e derramaste tuas fornicações. Todo o capítulo 16 fala dessa fornicação espiritual terrível, fala dos amantes de Israel, fala da desvergonhice, sem vergonhice, fala de todas as coisas que fizeram os israelitas, como talvez algum de vocês se está desviado agora. Se você está desviado, desviada, Deus diz que você está em fornicação espiritual, prostituição espiritual e deve voltar a Ele. Leia todo Ezequiel 16. É comovedor, é quebrantador. Você vai voltar. E no versículo 60 diz: contudo, quando Ele for perdoar Israel, contudo eu me lembrarei do meu pacto. Essa palavra lembrar é zakar. Zakar. Essa palavra em hebraico, para não ser bonita também, o nome da minha filha é Hannah, que diz graça, o favor. O nome do meu filho é Zacarias, porque é Zacaria, ou seja, Deus se lembra. Deus se lembra. Lembrar é Zacar. E essa palavra aqui, contudo, eu me lembrarei do meu pacto contigo nos dias da tua juventude. Então Deus se lembra o pacto da salvação e estabelecerei para ti um pacto eterno. Então, olha aqui que fala. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes tuas irmãs, tua mais velha, tua mais nova. Está falando a Jerusalém, está falando de Samaria e Sodoma. Espiritualmente falando, né, dos israelitas, Sodoma já foi destruída no tempo de Abraão. Tua mais velha e tua mais nova e te darei por filhas, mas não pelo teu pacto, 62. E eu estabelecerei o meu pacto contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que possas lembrar, de novo, sacar, e te confundir e nunca mais abrir a tua boca por causa da tua vergonha quando eu estiver calmo em relação a tudo quanto fizeste do Senhor Deus. Então, igual que um desviado, quando eu estava desviado, Deus me humilhou, me julgou, glória a Deus, e me faz lembrar para me envergonhar dos meus caminhos de pecado, de desvio e nunca mais voltar. Não quero voltar, tenho terror de voltar e não quero ofender o amor de Deus que Ele tem por mim e por seu povo no mundo inteiro. Não quero ofender esse amor tão grande que pôs seu Filho Jesus Cristo na cruz por mim. Não quero mais. E devo me envergonhar pelos meus caminhos de pecado todos os dias da minha vida. Não posso dizer, eu fiz isso. Não! É uma vergonha, é uma tragédia pecar contra Deus. A gente usa o testemunho da perdição ou da incredulidade da vida sem Cristo para mostrar quão ruins éramos. Nunca devemos nos orgulhar desses caminhos horríveis, mas pregar a salvação, quanto Deus fez por nós. Por exemplo, nesta parte, em Romanos 6, 21, vemos uma comparação do plano de Deus para a restauração do povo de Israel, para que eles se lembrem dos seus maus caminhos, das suas idolatrias, dos seus desvios, de esquecer-se de Deus, para lembrar-se todos os dias da sua vida quão ruim eles e se envergonhem. Amados, quantos de vocês deixaram a memória de Deus e não se envergonham mais de sua vida passada e voltaram à sua vida passada e estão praticando quase as mesmas coisas que praticavam quando estavam totalmente perdidos? Quantos, amados? Não é uma vergonha esse caminho de pecado? Romanos 6, 21. 20. Romanos 6, 20. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. 21. E que frutos tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Aqui Paulo está dizendo literalmente, se nós somos servos da justiça, nossa vida passada deve causar vergonha a nós. Devemos lembrar-nos. Era um perdido pecador miserável, está indo para o inferno, jamais quero voltar lá. Como fui transformado? Jesus Cristo morreu e sofreu por mim. Como devo viver? Crucificado com Cristo. Longe as paixões, longe as concupiscências do mundo. Me lembrar de onde me tirou Deus do Egito espiritualmente, da casa de escravidão do pecado, escravidão do diabo, escravidão no mundo, para me fazer livre em Cristo Jesus. Conhecer a verdade,
ser livre agora e para sempre, eternamente. Então esta doutrina, amados, é muito importante. Pedro fala disto, Paulo fala disto, vimos pelo menos 2 apóstolos, os maiores apóstolos, falar que se vos lembrai-vos, João fala o mesmo, lembra-te do primeiro amor. Pedro, não deixar de lembrar-vos estas coisas. Então, mas uma doutrina muito importante, porque tem a ver tudo com, ainda Paulo estava esquecendo uma passagem em Hebreus 10, quando fala da apostasia, versículo 26 ao 31, quando fala aqueles que são salvos e pecam voluntariamente. Versículo 31, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque pecam voluntariamente. Os desviados que pecam voluntariamente, cuidado você leia versículo 26, porque se pecamos voluntariamente, fala da terrível condenação, terrível juízo. Por quê? Porque o versículo 29 diz que está pisando ao Filho de Deus e tendo por profano o sangue do pacto. Ainda esquecer de que foi purificado o antigo pecado, ainda mais. Paulo diz Pedro diz, 2 de Pedro 1,9, que cego, corto de vista, esqueceu-se da antiga purificação dos seus pecados, mas Paulo vai além disso, fala que como pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, seja salvado, e ultraja o Espírito da graça. Então, qual é o remédio para a apostasia? 32. Lembrai-vos, porém. Lembrai-vos dos dias passados, nos quais, depois de serdes iluminados, ou seja, salvos, aqui muitas pessoas dizem, não está falando de convertidos, não está falando de convertidos, aqui quando fala que está pisando o Filho de Deus, como pode um cristão pisar? Está falando daquele que foi santificado, é linguagem para um santo, para alguém que Cristo santificou com seu sangue, separou com seu sangue, comprou com seu sangue. Lembre-se, doutrinas perigosas, abomináveis, como dos calvinistas, que falam que isto não está falando de um cristão verdadeiro. É uma abominação, doutrina de demônios. 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais a doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, vocês sabem, né? Não importa, pode fazer qualquer coisa, nunca vai perder a salvação. Não, isso é uma doutrina de demônios. 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Estão fazendo lembrar que quanto padeceram por Cristo. Foram salvos, mas daí vieram as perseguições, as tribulações, as ofensas. Talvez pais se levantaram contra eles, filhos contra eles, talvez todo mundo perseguiu eles. Mas lembrai-vos. 33. Em parte sendo feitos alvos, ou espetáculo, né? Em outra versão, tanto de desonra como de aflições, e também por vós tornardes companheiros dos que assim foram tratados, pois vos compadecestes de mim quando estive em prisões. E Paulo, mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma matéria melhor e duradoura, ou seja, pessoas que abandonaram tudo, ficaram sem nada. 35. Não lanceis fora a vossa confiança, por quanto tem por ele uma grande recompensa. 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que recuam. Viu? Que é recuar? Esquecer. Não permanecer na fé, para a perdição daqueles, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Vamos posicionar bem a doutrina. Estamos vendo que pessoas que se esquecem são pessoas que deixam a fé. Um cego, aquele que não pode ver mais a glória de Cristo, não pode ser transformado mais. É aquele que deixou a fé em Jesus. Isso é uma doutrina bíblica. Estão todas as escrituras. Por exemplo, Salmo 106. Fala da geração do êxodo que saiu com Moisés de Egito. E fala claramente que eles creram. Salmo 106. Fala dessa geração, por exemplo, no versículo 9 diz, ele também repreendeu o mar vermelho, e secou, assim conduziu através do vinho pelo deserto. 10. E ele os salvou da mão daqueles que os odiavam.
e os resgatou da mão do inimigo. Leiam 1 Coríntios 10 para vocês verem que esta geração aqui foi salva. Um exemplo de salvação para nós, mas também de apostasia, que devemos evitar, porque Paulo está dando uma advertência para nós não ficarmos esquecidos de Deus, como a apostasia destes dias. E 11. E as águas cobriram os seus inimigos, nenhum só deles sobrou. Então eles creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Glória a Deus. Creram, passaram o mar vermelho, foram batizados na nuvem no mar, bebiam da água da rocha que seguia, e a rocha era Cristo. 1 Coríntios 10. Eles logo se esqueceram das suas obras, não esperaram seu conselho. Então, amados, versículo 21, esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Isso, amados, é literalmente que deixar de crer em Deus, foram salvos. Quando eu estava desviado, eu viria um incrédulo, já não cria nas Escrituras, eu lia hipocritamente 4 capítulos por dia, lia pela manhã, acordava cedo, pregava nas ruas, mas meu coração estava desviado. Tinha voltado meu coração para os ídolos do mundo. Já falei várias vezes meu testemunho de desvio. Não fui para o bar, não fui para a boate, mas não queria mais o que Paulo dizia acerca de mim. Eu queria um evangelho light, uma igreja light. Não fui embora de casa, não fiz nada disso, mas meu coração se esfriou, me esqueci da verdade de Deus. Esqueci, não lembrei de quem era em Cristo, não lembrei de que estava crucificado com Cristo e comecei a crer as mentiras do mundo, do diabo, concupiscência da carne. Minha vida era uma vida exemplar em casa. Meus pais admiravam nossa família feliz, cristã, ainda que meu pai era ateu. Mas meu coração se esqueceu de Deus. E não fiz memória. Não tinha ninguém para me falar, irmão Alfonso, esqueceste de Cristo, esqueceste da cruz, esqueceste dos caminhos santos, puros, gloriosos de Deus. Meu coração se esfriou, fiquei morno. Esqueci do primeiro amor. Isso é suficiente. Vocês dizem, não estou fumando, não estou indo para a boate, não estou adulterando com a mulher lá, não estou falando palavrão. Não, isso não está dizendo Deus. Deus está indo ao coração, cheio de amor por Deus e pelo teu próximo. Isso é salvação. Ama a Deus com todo o coração, ama a ti força. Esse é um milagre de Deus. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Os 2 maiores mandamentos. Sem isso, segundo Lucas 10, 25 e 28, não podes ter vida eterna. Não podes. E justamente essa passagem fala de que a única maneira de sermos salvos e de amar a Deus é através do sacrifício de Cristo. Sempre foi assim. Ninguém foi justificado pela sua própria fé, senão em Deus, no sacrifício posterior de Cristo Jesus. Todos os pecados de toda a humanidade foram perdoados em Cristo Jesus, no passado, futuramente, no sacrifício de Cristo. Todos eram as coisas rituais e todas eram sombras e tipos do sacrifício de Cristo. Todos fomos perdoados em Cristo. Leiam Hebreus 9, 25. Leiam Romanos 3, 25, que falam como os pecados passados foram perdoados em Cristo. Romanos 3, 25, Hebreus 9, 25. Então, vamos mais atrás. Já deixei claro, creram, depois se esqueceram. Ou seja, deixaram de crer. Vamos mais atrás. A doutrina de lembrar e não esquecer é muito rica, amados. É muito rica. Vamos a Éxodo 13. Vou começar com Éxodo 13. Instruções para celebrar a Páscoa. E estavam indo a celebrar a Páscoa. Capítulo 13. Lembra, ainda não tinham cruzado, né? Mar vermelho, e o Senhor falou a Moisés dizendo, santifica-me todos os primogênitos, tudo que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto do homem quanto do animal, este é meu. E Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste dia, viu? Lembrai-vos deste dia. Você se lembra o dia quando Deus te salvou? Como te converteu? Qual era o seu estado antes de clamar a Deus e crer no sangue de Cristo? Você lembra quem era? Que miserável pecadora você era? Tem que lembrar, amados, eu lembro, um lixo.
um condenado, um maldito. Como não vou lembrar? Então, como vou adorar então a Deus? Como vou fazer memória das suas gloriosas obras todos os dias? Especialmente da obra de Cristo em mim, morrendo e sofrendo por um pecador miserável. Como vou esquecer do dia que Deus me tirou do Egito? Do dia que Deus me tirou da escravidão do pecado. E esse é o contexto, amado. Essa é a doutrina bíblica. Deste dia no qual saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou desse lugar. Pronto. Cristo é nossa Páscoa. E isto, amado, nos serve como doutrina para nós. Obviamente estas são sombras. Deuteronômio 4:9. Não esquecer. Vou ler todas as passagens que falam de não esquecer. Deuteronômio é um livro riquíssimo. Estamos falando da segunda oportunidade, a geração dos filhos, aqueles que teriam que ter alcançado a promessa de adquirir ou possuir a terra prometida. Segundo a promessa de Deus a Abraão, em Gênesis 15, que a quarta geração tinha que entrar. Então essa geração foi salva. Leia 1 Coríntios 10. Mas eles esqueceram de Deus. Eles creram os gigantes. Eles literalmente desconfiaram as promessas de Deus e o que Deus fez antigamente. Imagina, matando os egípcios, grande potência mundial, matando eles e abrindo o mar vermelho. Passaram cantando glória a Deus. Esqueceram dessa obra gloriosa e falaram: não podemos entrar na terra porque tem gigantes. Viram com seus olhos, não caminharam pela fé, caminharam pela vista e se afundaram. Deus destruiu os mais de 600 mil homens de guerra, essa quarta geração, e não entrou. E aqui em Deuteronômio estão a ponto de entrar. Cades Barneia. E Moisés está falando para eles a seu coração, a sua alma, para que eles meditem nas maravilhosas obras que Deus já tinha feito. Olha que teus olhos viram, olha que teus ouvidos ouviram. Olhem, filhos dessa geração que se esqueceu de Deus. Filhos, lembram? Filhos de 19 anos para baixo. Os únicos que passaram foram Josué e Caleb, de 20 anos para cima. Depois as mulheres, crianças e filhos de 19 anos para baixo, todos eles que viram, Moisés está pregando isto para eles. Os outros esqueceram, você viu claramente, Salmo 106, versículo 12, esqueceram, versículo 15, esqueceram de Deus. Agora está falando para eles mandamentos que são doutrinários. Lembra aqui em Deuteronômio, é a linguagem para nossa alma. É a linguagem para nosso coração. Se vocês não leram ainda Deuteronômio, se vocês ainda não fizeram um estudo diligente, um exame das palavras do Deuteronômio, estão perdendo muita doutrina do Senhor Jesus Cristo para nós. De onde sai? Ama-te Deus com todo o coração, mente e força. Deuteronômio 6. De onde sai a defesa de Jesus Cristo contra os ataques do diabo? Deuteronômio. Deuteronômio 4:9 diz: somente cuida-te a ti mesmo e mantenha a tua alma diligentemente, para que não te esqueças das coisas que teus olhos viram. Quem foi salvo, vimos que a glória de Cristo, nossos olhos foram abertos, vimos a glória de Jesus Cristo pela primeira vez. 2 Coríntios 4, versículo 4, versículo 6. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Assim como se fez a luz, também iluminou nossos corações com o Evangelho. Vimos a Cristo, a glória de Cristo, espiritualmente, por fé. E para que não se afastem do teu coração, quantos dias? Todos os dias da tua vida. Mas ensina aos teus filhos, aos teus filhos dos teus filhos. Então, o que queria Deus para você, para eles? Que além que eles lembrem, que ensinem a seus filhos todos os dias. Por isso o mandamento de Deuteronômio 6, 4 a 9 é amar a Deus e ensinar a nossos filhos todos os dias, no caminho, em casa, quando te deitares, quando te levantares, as palavras de Deus, ensinar para eles, para que eles não se esqueçam de Deus. Capítulo 4, versículo 23. Cuidai-vos para que não vos esqueçais. Cuidai-vos para que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, a fazer-lhe alguma imagem de escultura. Ou seja, se você é
cristão agora para não ir para o mundo, a qualquer ídolo, e esquecer do sangue de Cristo, do pacto que Ele fez conosco por meio do seu sangue. Deuteronômio 8, que digo 6:12. Anotem, amados, 6:12. Depois que fala da toda a prosperidade que Deus ia dar para eles, versículo 10 e 11. Versículo 12 diz, então, cuidado, para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da terra de casa de servidão. Ou seja, não te esqueças, não te esqueças de onde te tirou Deus, dessa vida de pecado, de miséria espiritual. Não te esqueças. Ainda que agora você tenha prosperidade no coração, tenha suas coisinhas, seu trabalho abençoado, tudo bem. Mas não te esqueça do sacrifício de Cristo jamais. E de onde Deus te tirou. Tem prostitutas que foram salvas, que se esqueceram que foram prostitutas. Tem criminosos que se esqueceram de que foram criminosos. Agora se acham príncipes, etc. Esqueceram do pecado da sua vida. 8:11. Cuidado para que não te esqueças do Senhor, teu Deus, não guardando os seus mandamentos. Versículo 14. Então se exaltar teu coração, então uma condição, se exaltar teu coração e tu esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, outra vez. Falando da prosperidade, né? Versículo 12 e 13. Versículo 19. E acontecerá que se te esqueceres completamente do Senhor teu Deus. Já falei. Aqui quando está falando de esquecer, não está, Deus não existe. Não. Esqueceste da cruz. Esqueceste do poder de Deus. Esqueceste do dia da tua salvação. Esqueceste o sofrimento, da tragédia da tua alma quando clamaste a Deus por misericórdia. Perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. Deus ouviu, veio, te mostrou a cruz, o sangue de Cristo. Por graça foste salvo por meio da fé. Isto veio de Deus, não de você, não por obras. Ele te deu a salvação por graça e você esqueceu. E buscar esses outros deuses. Quais são os outros deuses hoje em dia? O mundo, os ídolos, trabalho, família, etc. Qualquer coisa que seja antes que Deus. 9:7. Deuteronômio 9:7. Lembra-te, aqui estão as duas coisas. Lembra-te e não te esqueças. O título desse estudo. Lembra-te e não te esqueças como provocaste a ira, Senhor Deus, no deserto. Então, também lembrar como a ira de Deus estava sobre nós. Cuidado, não esquecer. Também, amados, temos aqui claramente a contraparte que é lembrar. Não esquecer lembrar. Deuteronômio 5, versículo 15. Deuteronômio 5, versículo 15. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braços. Então, o que está querendo dizer Deus para nós? Lembra-te quão pecador, miserável, condenado, maldito você era. Eu era. Lembra-te do poder de Deus quando creste. Somente creste no sacrifício de Cristo por você. Você não tem que fazer mais obras da lei ou obras pesadas ou religiosas, jejuns, dízimos, ofertas, campanhas. Não, tudo isso não serviu até que você se humilhou, clamou, se arrependeu e olhou para o sacrifício de Cristo. E somente nesse nome você pode ser salvo. Não há outro nome debaixo do céu que possamos ser salvos. 7:18. Fala, né, das conquistas das nações. Fala, não as temerás, mas te lembrarás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Então, muitos cristãos dizem, não consigo, não fez. Não, lembra-te como Deus te salvou. Amados, vocês esqueceram de que a salvação é uma maior obra de Deus na pessoa? A pessoa pode ser curada. A pessoa pode ser transformada, pode profetizar, fazer milagres, expulsar demônios na pessoa, como em Mateus 7:21. E o Senhor responderá a eles, aparta-te de mim, nunca te conheci, fazedor de maldade. Mas a salvação, por isso o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6,
se não me engano, versículo 15, que a circuncisão e a incircuncisão não vale algo, sino uma nova criatura, uma pessoa transformada, regenerada, salva por graça, por meio da fé. Vocês não lembram que esse é o maior poder de Deus? Este é o poder de Deus para a salvação, para aquele que crê. E vocês esqueceram? Vocês põem agora importância a outras coisas? Você põe importância às coisas do mundo? Vocês põem a importância às coisas religiosas? As coisas que o pastor enganador fala? E você está esquecendo da obra de Cristo na cruz por você? Se é o caso. Capítulo 2, versículo 8. Capítulo 8, versículo 2. Vamos ao versículo 1. Todos os mandamentos que vos ordeno neste dia observareis para os cumprirdes, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Nós lembramos as dificuldades, as tribulações, de como Deus nos conduziu e ainda estamos com Deus. E ainda que a prova foi, Deus provou nosso coração e saímos. Bem, estamos lembrando o versículo 18. Para que não tenhamos orgulhos em nós, e para que não digas em teu coração, versículo 17, o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza, mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder para ter a riqueza, etc. Deus que nos dá o poder, não somos nós. Capítulo 9, versículo 7, já limos. Lembra-te, não te esqueças da ira de Deus. Capítulo 24, versículo 18, é muito amado. Deus quer falar conosco. É óbvio, Ele não vai falar tantas vezes. 24, 18. Diz, mas te lembrarás de que foste servo no Egito. Amém? Nos lembramos que fomos pobres, necessitados, afligidos no pecado e Deus nos libertou, nos salvou por meio do Evangelho. 32, 7. Deuteronômio 32, 7. Lembra-te dos dias de antigamente. Considera os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, ele te mostrará, e a teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividiu entre as nações a sua herança. Então, amados, o Todo-Poderoso Deus fez isso por nós. Nos esquecemos? Ao ponto de deixar a Cristo. Ao ponto de preferir as coisas absurdas da vaidade desta vida, do orgulho dos olhos, do amor ao mundo, a esse ponto, amados, é uma loucura. Deuteronômio 16, 3. Quantos estão assim, amados? Este é o tempo do fim, o tempo do esquecimento de Deus, o tempo da apostasia. Vamos ver em Isaías, pelo menos Ezequiel e Jeremias, o tempo de esquecer de Deus. O tempo dos juízes também era assim. 16, versículo 3, diz, falando da Páscoa, com ela não comerás pão levedado 7 dias, comerás com ela pães ázimos, o pão da aflição, porque saíste da terra do Egito apressadamente, para que possas te lembrar do dia em que saíste da terra do Egito todos os dias da tua vida. Não é glorioso? Num glorioso mandamento para nós cristãos? Lembrar-nos como Deus nos tirou do pecado, das garras do diabo, todos os dias de nossa vida. Não é glorioso, amados? Que é Deus? Que nos esqueçamos disso? Não! Que nos esqueçamos como Deus nos tirou do pecado, da morte, do inferno? Jamais! Que nos lembremos todos os dias, como diz aqui, todos os dias da tua vida, Deuteronômio 16, 3, do dia em que saíste da terra do Egito. Muitos de vocês, infelizmente, talvez, não sei, esqueceram da salvação, se foram salvos. Já não lembram nada, esqueceram tudo. Agora é uma história passada, nublado. Deus quer fazer isso vivo hoje. Lembra-te, amado e amada,
Lembra-te como se foste salvo e agora estás desviado. Como? Caíste. De onde Deus te tirou. Como Deus te salvou. Agora, amados, vamos às passagens muito importantes. Em Salmos também. Em Salmos temos passagens de lembrar. Sendo questão de dar bastante informação para vocês. Não para encher suas mentes de conhecimento, obviamente. Não somos teólogos, nem são aulas de teologia. Mas são para doutrinalmente teu coração estar fixo na palavra de Deus. Tua consciência, teu coração, tua mente, teu entendimento estejam renovados. Por isso na palavra de Deus diz: renovai-vos no espírito da vossa mente. Lembrai-vos. Salmo 77, um dia de aflição para Asaf, diz: clamei a Deus com minha voz, a Deus com minha voz, e Ele deu ouvidos a mim. No dia da minha tribulação eu busquei o Senhor, minha ferida correu na noite e não cessou, na minha alma se recusou a ser consolada. Isto também é uma lembrança, não já de uma maneira de consolo, de saber, lembrar quem é Deus. 3. E eu me lembrei, essa palavra sacar, de novo, me lembrei de Deus e estava atribulado, eu reclamei e o meu espírito estava sobrecarregado, Selá. Tu sustentas os meus olhos acordados, estou tão atribulado que não consigo falar. Considerei os dias antigamente, os anos dos tempos antigos. 6. Na noite eu chamo a lembrança, e como Pedro, como Paulo, como nós, profetas, etc. Deuteronômio, lembrança. Palavras acá, de novo. A minha canção, converso com meu próprio coração e o meu espírito fez uma busca diligente. O Senhor rejeitará para sempre. Ele não será mais favorável. É a angústia da alma que muitas vezes se sente desamparada. A angústia da alma que muitas vezes se sente angustiada e não encontra consolo. Doente espiritualmente. 8. Sua limpa misericórdia se foi para sempre. Acaso sua promessa falha para sempre? Esqueceu-se Deus de ser gracioso. Por raiva ele encerrou suas ternas misericórdias. Sei lá. Eu disse... esta é minha enfermidade da alma, né? Mas eu me lembrarei, Zacar, dos anos da mão direita do Altíssimo. Qual é a solução, amados? Hebreus 10, 32. Lembra-te dos dias antigos. Lembra-te como sofreste, como a tribulação chegou e com fé continuaste caminhando no Evangelho. Lembra-te. Eu me lembrarei, mas eu me lembrarei dos anos da mão direita do Altíssimo. Mão direita... braço direito do Senhor é o Senhor Jesus Cristo. 11. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas antigas. Lembrar. O diabo quer que você medite em coisas absurdas, derrotas, fracassos, possibilidades absurdas no futuro. Não, o Senhor quer que você lembre quem Ele é e pronto, acabou o problema. Eu também meditarei em toda a tua obra e falarei dos teus feitos. Não somente lembrar, sino proclamar, falar as glórias de Deus. Teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é o Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu declaraste a tua força entre o povo. Com o teu braço tu redimiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José, Selá. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, elas tiveram medo, as profundezas também se atribularam. As nuvens derramaram água, os céus enviaram um som, tuas flechas também saíram. A voz do teu trovão estava nos céus, raios iluminaram o mundo, a terra tremeu e se agitou. Teu caminho está no mar e a tua vereda nas grandes águas, e os teus passos não são conhecidos. Tu lideras teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Aleluia! Aleluia! Não creamos as mentiras do diabo, dos ídolos do mundo. Creamos e lembremos as gloriosas obras de Deus. Tem muitos salmos, amados. Somente eu vou mencionar. Salmo 20, versículo 7. Salmo 22, versículo 27. Salmo 30, versículo 14. Salmo 42, versículo 6. Salmo 63, versículo 6. Salmo 71, versículo 16. Salmo 74, versículo 2, Salmo 78, versículo 35, Salmo 105, versículo 5, Salmo 143, versículo 5, Salmo 70, é bem chocante, diz, Salmo 70, ao músico-chefe, Salmo de Davi,
para trazer lembrança. É curtinho, vamos ver. Lembrança de quê? Apressa-te, ó Deus, para me livrar. Apressa-te para me socorrer, ó Senhor. Sejam envergonhados e confundidos aqueles que buscam a minha alma. Voltem para trás e confundam-se aqueles que desejam me ferir. Que eles se virem para trás como recompensa por sua vergonha, aqueles que dizem, que todos aqueles que te buscam se regozijem e fiquem felizes em ti. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, magnificado seja Deus. Mas se eu sou pobre e necessitado, apressa-te a mim, ó Deus. Tu és o meu socorro e meu libertador. O Senhor não te temores. Glória a Deus que cantamos o Salmo 40, que é quase igual. O versículo, o Salmo 40... versículo 14 ao 17 é quase o mesmo. Quase o mesmo. Cantamos aí. Glória a Deus. Nós estamos cantando na rua e fizemos um vídeo. Glória a Deus! Que todos aqueles que te buscam se regozijem e fiquem felizes em ti. Que aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: o Senhor seja magnificado, o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, mesmo assim o Senhor pensa em mim. Tu és meu socorro e o meu libertador. Tu és meu socorro e o meu libertador. Não se demore, oh meu Deus. Glória a Deus. Salmo 70. Para trazer a lembrança. Lembrem, amados. Glória a Deus. Salmo 70. E também temos o Salmo... temos 1 Crônicas, que também fiz questão de cantar o estudo passado acerca do louvor, melodia, né, gloriosa. Foi Deus dando esta melodia para meu filho Zacarias. E justo aqui fala de Zacarias. Por exemplo, 1 Crônicas 16, versículo 4. E ele indicou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, para recordarem, ou seja, para lembrarem, Zacar, para dar graças e louvores ao Senhor Deus de Israel. Versículo 8, dai graças. E versículo 12 é uma parte maravilhosa, amado. Quando eu toco essa parte, quase clamo, aleluia! Lembrai-vos das obras maravilhosas que Ele tem feito, das suas maravilhas e dos juízos da sua boca. Diz, lembrai-vos das obras maravilhosas, versículo 12, que Ele tem feito, das suas maravilhas e dos juízos da sua boca. Versículo 15 é muito importante, amados. Nesta tradução, que também é traduzida na tradução King James, que é uma das boas traduções, nós acreditamos que a tradução King James, a tradução também Almeida corrigida ou fiel, também é boa, em espanhol é a Reina Valera, etc. Mas aqui, no versículo 15, diz, estejais sempre atentos ao seu pacto, a palavra que Ele ordenou a minhas gerações. Na versão em espanhol e na versão Almeida corrigida fala, lembrai eternamente, ou para sempre. E é uma tradução mais fiel à palavra zacar, porque a palavra aqui, estejais atentos, é zacar também. O único que foi traduzido como estejais atentos também, amados. Que é lembrar se não estar atentos? Atentos, é como lembro, estou atento das maravilhosas obras de Deus, do seu pacto. E, amados, isto é muito glorioso, porque devemos estar atentos e lembrar sempre, não nos esquecer. Temos, por exemplo, Cantares 1:4. É muito maravilhoso. Cantares 1:4. Cantares 1:4. É muito bonito. Diz, atrai-me, correremos após ti, ó rei. Me trouxe para suas câmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Lembraremos do teu amor mais do que o vinho. Os retos te amam. A esposa de Cristo, falando por um amado esposo, o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu lembrarei de teu amor todos os dias. Porque sou reto pela tua justiça. Eu te amo, Senhor. Eu lembrarei do teu amor todos os dias da minha vida. Nem um só dia deixarei de ter tempo de amores. Como fizemos esse estudo, tempo de amores. Lembrarei todos os dias, porque amo a tua salvação, como diz Salmo 40, versículo 16. Amo a Cristo.
e amam a Jesus Cristo, nosso esposo. Temos, amados, em Isaías 44, 21, lembra-te estas coisas, ou já coisa, essa canção também cantamos, vamos gravar, se Deus quiser, em breve. Perdão, não temos tido tempo para gravar mais músicas, mas orem por isso, amados. Isaías 44, 21, Isaías 63, 7, Isaías 64, 5, vamos ver, Isaías 63, 7, por exemplo. Ainda temos uns minutinhos mais. E 63, 7, eu irei mencionar as misericórdias do Senhor e os louvores do Senhor de acordo com tudo que o Senhor tem dispensado sobre nós. Então aí a palavra deve ser sacar também, eu irei lembrar, né? Se não me engano deve ser essa palavra. Também Lamentações 3:21, quando fala da esperança depois da Babilônia, depois da destruição de Jerusalém. Em Lamentações 3:21 fala depois de tudo o que aconteceu com Jerusalém por parte dos babilônios, são as lamentações de Jeremias pela destruição e desolação de Jerusalém, fala 21, ou que digo 19, lembra-te da minha aflição e da minha tristeza, do abismo e do fel, do absinto e do fel. Minha alma os tem na lembrança e está humilhada dentro de mim. E isto recordo na minha mente, por quanto eu tenho esperança, que é pelas misericórdias do Senhor que nós somos consumidos, porque as compaixões não falham. Então, amados, lembremos do Senhor, das suas misericórdias. Ezequiel 16 já falei, Jonas, Miqueias 6. E como disse, eu não sei se disse ao começo, em Malaquias 3, versículo 16, diz: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um livro de lembranças foi escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que pensaram no seu nome. Então vemos aqui o livro de lembranças de Deus, que Deus lembra. Por isso em Isaías 44 diz: eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece dos seus escolhidos. Deus não se esquece daqueles que creem e formam para a sua glória. Isaías 43, 7. Deus não se esquece daqueles que Ele chama para a sua glória eterna. Escolhidos de Deus eternamente. Então, amados, temos que meditar, lembrar e não esquecer das gloriosas obras de Deus. Somente para terminar e ver que terrível como as pessoas realmente se esquecem de Deus. Estou falando de cristãos. Salmo 50, 22 diz: considerai isto agora, vós que esquecestes de Deus. Esquecestes de Deus, ou seja, creram, esqueceram de Deus. 78, versículo 11. Versículo 11. E se esqueceram das suas obras e das suas maravilhas que ele havia lhes mostrado. Davi diz em 1 Crônicas 16, que também é parte de Salmo 105, versículo 5, se não me engano: lembrai das suas maravilhas que ele tem feito, das suas gloriosas obras. Lembrai, anunciai, publicai, pregai. Mas eles se esqueceram das suas obras. 106, versículo 13 e versículo 21, 13 já limos, 13, e logo eles se esqueceram das suas obras. 21, esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes obras. E amados, 119, 139, vamos ver o coração de Davi para todos os que se esquecem de Deus, é temível. 119, 139, diz: o meu zelo me consumiu, porque meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Chocante. Se esqueceram da tua palavra. Isaías 17, 10. Isaías 17, 10
10, diz: porque tu tens esquecido a Deus da tua salvação e não tens estado atento, viu? Estado atento, como também mencionou aí, ou seja, não tens feito memória, praticamente, como diz em 1 Crônicas 16, né? Para com a rocha da tua fortaleza, portanto, tu cultivarás plantas deleitáveis e as plantarás com mudas estrangeiras, juízo para eles. Isaías 51, 13. Terrível, amado. E esqueces do Senhor, teu Criador, que tem estendido os seus céus e pôs os alicerces da terra. Chocante. 65, 11. Vós, porém, sois aqueles que abandonaram o Senhor, que esqueceram meu santo monte. E segue, né? Jeremias 2:32. Estamos falando destas gerações apóstatas, amados, porque Jeremias, Isaías, Ezequiel e os outros profetas menores são uma semelhança bem parecida aos nossos dias atuais. Israel era o povo de Deus, agora a igreja no mundo inteiro, o povo de Deus, se esqueceu de Deus, quase totalmente. Jeremias 2:32 que digo. Jeremias 2:32 diz: pode uma donzela esquecer os seus ornamentos, uma noiva as vestimenta, contudo o meu povo me esqueceu por inumeráveis dias. E fala do casamento, né, com Israel, fala assim, em versículo 2, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eu lembro de ti, viu? A bondade de tua juventude e o amor das tuas bodas, quando tu vieste após de mim no deserto, em uma terra que não era semeada. Mas não comove isso nos nossos corações? Saber que o Senhor se lembra do dia da nossa salvação, se lembra do dia que nos resgatou, se lembra com amor, com compaixão, amados, se lembra com quebranto. Não deixem Jeremias, e vamos a Jeremias 6, versículo 9, diz, e aqueles que escaparem de vós se lembrarão de mim, entre as nações para onde forem levar os cativos, porque eu estou quebrantado com seu coração indecente, que se afastou de mim. E Ezequiel 6:9, sim. E com seus olhos que vão se prostituindo após os seus ídolos, e detestarão a si mesmos, por causa das maldades que cometerão em todas as abominações. Ezequiel 6:9. Coração quebrantado de Deus, amado. Ele se lembra. Jeremias 2:2. Ele se lembra. Ele se lembrava de Israel quando ele salvou Israel. Ele se lembra de nós quando ele nos salvou com esse amor profundo que nós tínhamos no nosso coração, que deve ser cada dia de nossas vidas, nos lembrando dele, não esquecendo. Lembra Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde caíste. Oh, amados, 3:21, Jeremias 3:21. Uma voz foi ouvida sobre os lugares altos, choro e súplicas aos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e esqueceram o Senhor seu Deus. Muito triste. 13:25. Esta é uma geração apóstata, amados. Vocês veem que sempre estamos fazendo questão de aconselhar vocês, de meditarem, lerem, esquadrinharem, estudarem muito o livro de Jeremias, porque é uma semelhança muito grande com nossos dias, tanto na apostasia de pecado do povo de Deus, como o castigo de Deus que vai receber a igreja no mundo inteiro por meio de Babilônia, o anticristo, como recebeu por meio da Babilônia e Nabucodonosor. 13:25. Este é teu quinhão, a porção que te é medida por mim, diz o Senhor, porque tu esqueceste de mim e confiaste em falsidade, viu? Confiança nos ídolos, falsidades. 18:15. Isso aí, e Jeremias 18:15, Jeremias 18:15. Porque o meu povo me abandonou, eles queimaram incenso para vaidade, viu? O mundo. E fizeram nós tropeçar, os ídolos também, né? Nos seus caminhos há veredas antigas para andar em veredas, em um caminho não construído. Versículo 18, desculpa. Então eles disseram, vinde e planejemos intentos malignos contra Jeremias,
porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firámonos com a língua e não atentemos a qualquer de suas palavras. A cita era 18:15, tá? 18:15. 23, 27, a maldade dos falsos profetas. Olha o plano dos falsos profetas e falsos mestres, falsos pastores. Se você está escutando um falso mestre, se arrepende e foge, senão Deus vai te julgar juntamente com o falso mestre. Ezequiel 14 diz que o castigo do falso profeta vai ser como a comparação do castigo com aquele que ouve. Assim que cuidado no ouvir falsos profetas. Jeremias 23, 27 diz: os quais pensam fazer meu povo esquecer o meu nome, viu? Está falando aí todo o capítulo de falsos profetas. Jeremias 23. Então os falsos profetas que você escuta estão querendo fazer você esquecer de Deus. Foge, se arrepende, chora, clama para Deus ter misericórdia de você e não esquecer de Deus. Amados, tem uma realidade: Deus não se esquece dos seus eleitos. Mas aqueles que atentam contra Deus, Deus os reprova para sempre. Como quando salvou os israelitas e os reprovou ele, finalmente. Assim que não brinquem com Deus. Deus diz: não me esquecerei de ti, Israel. Mas quantos já esqueceu? Quantos abominou sua alma e entregou para o inferno? Porque eles nunca quiseram se lembrar, apesar de que Deus chamava e chamava e chamava. Lembre-se, não se esqueçam de Deus. A geração da ira de Deus. Jeremias lembra, Jeremias 23, como diz versículo 27, o plano do falso profeta enviado por Satanás, e que o povo se esquece de Deus, os quais pensam fazer meu povo esquecer meu nome. Como? Por meio dos sonhos que cada homem conta ao seu próximo. Do mesmo modo que os seus pais se esqueceram do meu nome por Baal. Então esse é o plano do diabo. Ezequiel 22, 12. Em ti eles tomaram presentes para derramar em sangue, tu tomaste a usura e o aumento. Não, acho que isso não é 22, 12. E me esqueceste, diz o Senhor Deus. 23, 35. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque tu te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, como diz Salmo 50. Por isso tu também carregarás a tua lascívia e as tuas prostituições. Então, claramente, amados, Deus ama seu povo, mas aquele que perseverar na sua iniquidade, se esquecendo de Deus, negando a Deus, Deus se esquecerá para sempre dele. Tá? Oséias 2:13, geração adulta e perversa. Oséias 2:13 diz: eu visitarei nos seus dias de Balaíns, nos quais ela lhes queimou incenso, e se adornou com seus brincos e suas joias, e foi atrás de seus amantes, e se esqueceu de mim, diz o Senhor. 4:6, quando fala do povo perecendo por falta de conhecimento, também diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei do teu filho, viu? Aí está o que eu estava falando. Você se esquece de Deus. Deus tem paciência, mas em um momento Deus se esquece e se esquece de teus filhos. Cuidado, não brinquemos com Deus. 8:14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador. Edificou templos e Judá multiplicou cidades fortificadas. 13:6. Em proporção do seu pasto, eles se fartarão. Estando fartos, seu coração se exaltou, por isso se esqueceram de mim. Igual que na geração apóstata dos juízes, amados. Todas as gerações apóstatas, como a geração apóstata, perversa e adúltera, como hoje, na igreja, no mundo inteiro, se esquecem de Deus. Juízes 3. Jeremias 3. Juízes
3, 5, deixa eu ver. Não, 7. Juízes 3, 7. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram Balaim e os arvoredos. E em Juízes 8, também, Juízes 8, 34. E os filhos de Israel não se lembraram, viu? Se esqueceram ou não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os inimigos em todos os lados. Então, amados, a mensagem foi dada, a esperança é certa, é muito certa. A mensagem é: lembra-te, não te esqueças de Deus. De quê? Vamos resumir para finalizar. Um resumo. Lembra-te de quem você era no Egito. Lembra-te da escravidão do pecado. Lembra-te da tristeza e podridão da sua vida miserável de pecado. A minha também, lembro sempre. Lembra-te que você era destituído, pobre, angustiado, você queria suicidar, não encontrava prazer na vida. Qual é o propósito da vida? Eu quero morrer, eu quero suicidar. Nada me satisfaz, dinheiro, prazer, luxos, nada. Festas, nada. Quando chegou o tempo de amores, Jesus veio à tua vida. Ele te salvou, te enfeitou, te deu vida eterna, paz, o fruto do Espírito, prosperidade na tua alma, e ainda te ordenou a tua vida, para que tivesses paz com Deus, paz com os homens. Pregasse essa palavra, amasse essa palavra, amasse o teu próximo, amasse a Deus com todo o coração, alma e força. Foste de Deus, comprado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, cruz, o sacrifício fez real a tua alma, e você foi totalmente redimida dos seus pecados. Cheio de alegria. O homem e a mulher mais felizes do mundo. Nada podia reemplaçar a tua felicidade senão Jesus, Jesus e Jesus. Nada mais. O sangue de Jesus, todo crucificado com Cristo. Eu vou deixar tudo pelo tesouro escondido. Eu vou deixar tudo pela pérola de grande preço. Eu vou seguir a Jesus, ainda que todo mundo me negue e esteja contra mim. E agora? Esqueceste? Não te lembraste mais disso? Esqueceste quem eras em teu sangue, em teu pecado? E esqueceste a grande salvação e a poderosa obra de salvação de Deus na tua vida. Que Deus diz? Lembra-te agora. Humilha-te agora. Arrepende-te agora. Volta agora. Senão Ele virá e tirará tua vida e serás condenado. Mas a esperança é que lembra-te destas coisas. Vamos voltar a Isaías 44. Lembra-te dos ídolos passados, mas lembra que Deus te salvou. Se você é salvo, obviamente, né? Isaías 44, 21. Lembre-se destes, ó Jacó, Israel, porque tu és meu servo. Eu tenho te formado, tu és meu servo, ó Israel. Tu não serás esquecido por mim. Eu tenho ocultado como uma nuvem espessa tuas transgressões. O pecado foi embora, como uma nuvem. Teus pecados também. Retorna para mim, porque eu tenho te redimido. Aí, cantai, ó vós céus, porque o Senhor tem feito isto. Deus fez isso, ninguém mais. A salvação é poderosa de Deus. Não foi tua, não foi de uma pessoa, nem de um homem. Deus, Jesus Cristo, fez isso com seu próprio poder do Evangelho, sofrendo e morrendo por você na cruz do Calvário, para você se arrepender e seguir a Cristo com todo o amor para Ele. Deus tem feito isto. O Senhor tem feito isto. Criai, gritai, pois, partes baixas da terra, e rompei em canto, vós montes ou floresta, e cada árvore dela, porque o Senhor tem redimido Jacó e glorificado a si mesmo em Israel. Deus se glorificou na tua salvação. Agora você vai tirar essa glória para seguir os ídolos, para seguir o mundo? Você vai rejeitar? Você vai esquecer de Deus? Depois de tudo que você tem recebido de Deus na sua vida, Deus te formou, te deu vida, te fez chegar até onde você está, se você é salvo, te deu a família que você tem, ou te deu alegria de ser salvo e filho de Deus, amigo de Deus, filho, amado por Deus, Jesus Cristo. E você vai trocar isso pelo mundo, pelas coisas passageiras, e você vai para o inferno? Isso! Pensa, por favor. Arrepende-te agora, que é tempo.
Não amanhã, hoje. Clama e Deus ouvirá teu clamor. Se é com coração sincero, honesto diante de Deus. Lembra-te, não te esqueças. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. E que possas usar, Senhor, assim como usas tua palavra com minha alma, com meu coração, Senhor, para nunca me esquecer de ti, nunca mais, Senhor. E lembrar, Senhor, da tua salvação poderosa, uma vida que tinha de pecado, de miserável, Senhor, de maldição. Mas me deste tua vida eterna, Senhor, Cristo Jesus, no meu coração, Senhor, me salvou, me comprou, me redimiu. Usa, Senhor, esta mensagem para todos os desviados, Senhor, todos os mornos, todos os que não te amam, Senhor, como devem te amar. E lembrar, Senhor, de que Tu és nosso Deus, Pai. Obrigado, Senhor, que não esqueçam nunca mais de Ti. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Prospera a Tua palavra, Senhor. Amém.